E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos que ninguém conseguiu explicar até hoje. Então fica confortável e tente explicar cada um deles. Roda a vinheta! Existem muitos registros por aí que provam que nós vivemos em uma Matrix, principalmente por conta das supostas falhas na realidade. Você percebeu alguma coisa estranha? Não. Repare que a rodinha não entorta e nem quebra. Ela simplesmente parece atravessar a madeira e entrar no banco. Mas como assim? Se olharmos bem, não só uma das rodas fica intangível, como o próprio truck. Quanto mais eu vejo essa gravação, mas minha mente não consegue entender. Esse garotinho estava fazendo um vídeo para seu canal quando foi surpreendido por um invasor no meio da filmagem. Claramente alguma coisa apareceu por poucos segundos, saindo de dentro da máquina de lavar. Sem entender direito, o menino se aproximou para tentar ver o que estava acontecendo. Porém, não tinha nada lá, mano. Nenhuma meia suja no interior do eletrodoméstico. O que será que era esse ser assustador? Isso é coisa do Satanás? Os reflexos que aparecem no espelho deveriam seguir exatamente o que está na frente deles, né? Mas qual a explicação quando isso não acontece? É o quê? Essa moça colocou seu rosto ao lado de um espelho, mas logo a imagem refletida começou a se mexer de maneira diferente. Claro que ela percebeu e se assustou no mesmo instante, já que seu reflexo parecia ter criado, sei lá, vida própria, e até mesmo chegou a olhar de canto de olho para a mulher real. Deus me livre, mano. Eu ficaria um mês saindo de casa com o cabelo desarrumado depois disso, porém nunca mais me olharia nesse espelho. Você notou algo estranho? O primeiro carro saiu da garagem e seguiu seu caminho, porém segundos depois, um segundo veículo exatamente do mesmo modelo apareceu no sentido oposto e entrou na mesma garagem. Será que a realidade falhou e a câmera acabou flagrando o momento exato? Qual o sentido de um veículo sair da garagem e outro idêntico voltar às pressas para assumir a sua posição? Se você tem uma explicação para esse vídeo, me diz aí, né? Porque eu mesmo não consigo entender de jeito nenhum. Dois amigos estavam voltando para casa quando se depararam com uma mulher agindo de maneira nada convencional, bem no meio da rua, a altas horas da noite. Os dois foram obrigados a parar. E essa pessoa se aproximou do carro e não deixou que os dois seguissem seu rumo, tudo de um jeito muito estranho e macabro. Ela tinha cabelos compridos e escuros e usava um vestido branco. O seu jeito de agir deixou muitos achando que ela podia ser uma bruxa, porém para mim, essa coitada parece estar com um cão no escuro. Afinal de contas, essas expressões não são nada naturais, parecendo até coisa de filme de terror. A situação ficou tão tensa que eles foram obrigados a ficar esperando enquanto a polícia chegava, até porque a jovem estava totalmente fora de si. Olha, eu vou ser sincero, se eu visse alguém desse jeito, sairia correndo o mais longe possível. Vai que o mesmo ser que possuiu o corpo da jovem ficasse a fim de possuir o meu. Em 2022, a gravação feita por uma câmera de segurança interna em um prédio de Singapura chamou a atenção dos usuários do TikTok quando viralizou na rede social. Isso porque nela tem um registro de algo totalmente sobrenatural. Enquanto esse funcionário trabalha sozinho, alguma coisa que estava atrás do seu monitor cai sem nenhum motivo, mas não para por aí. Depois que ele arruma o primeiro objeto, um segundo cai,
mas não algo leve, e sim um dos monitores que estava organizado em cima do armário. Esse movimento é totalmente antinatural, como se o coitado não tivesse assustado o suficiente, o poltergeist ainda acha de mexer na cadeira. Essa foi a gota d'água e ele saiu correndo. Segundos depois, quando a sala fica vazia, podemos ver o que estava causando toda essa confusão. Uma aparição sombria surge espreitando ali na janela. Acho que depois dessa, esse funcionário nunca mais vai querer fazer hora extra. Em Porto Rico, existe uma cidade chamada Aguadilla, que é um destino muito popular entre os surfistas, e foi nesse local que um grupo de pescadores que estavam em alto mar se depararam com algo jamais visto. Pela filmagem, dá para observar que alguma coisa está emitindo uma luz bem forte, que vem de dentro da água para fora como um grande refletor RGB. Mesmo perto, não é possível dizer o que está sendo responsável por tanta luminosidade, até que depois de um tempo, algo ainda mais estranho surge no meio das águas. Mira isso. Mira isso. Uma criatura humanoide claramente aparece nadando próximo à luz azul e depois segue para a escuridão, desaparecendo da vista dos pescadores. Mano, o que de acho é isso? Seria o Aquaman? Esse ser anormal foi gravado por uma câmera noturna que um homem deixou posicionada nos fundos da sua residência. Ela serviria para gravar ursos, porém o que foi registrado era muito mais assustador do que um simples Zé Colmeia. Não existe nenhuma informação sobre o registro além disso. Seja lá o que for essa coisa, tem braços finos, dedos compridos e um rosto que foge de qualquer coisa que já vimos antes, parecendo até um personagem de algum filme do Guillermo del Toro. Será que é algo conhecido pelo governo como um alienígena e por isso não existe mais nenhum relato desse monstro? Após o dono da residência postar o vídeo na internet, duas pessoas vestidas de preto apareceram na sua casa fazendo perguntas. Eles diziam trabalhar para o governo e pediram para o homem apagar a gravação. Porém, já era tarde demais, já que o vídeo foi postado na rede e rapidamente viralizou. Uma família estava nesse parque à noite quando resolveram agradar a caçula, fazendo ela ir bem alto no balanço, tudo muito divertido ali, filmado pela mãe. Os membros da família realmente fazem ela ficar bastante feliz, mas todos deixaram um detalhe assustador escapar. Observe que no fundo do parque, uma silhueta aparece e fica observando a brincadeira o tempo todo. A coisa semelhante a uma pessoa fica um tempo agachada, olhando fixamente para eles, que nem percebem a sua presença. Após alguns segundos, a tal figura se levanta e caminha de volta para a escuridão, sem que ninguém notasse nada. Ainda bem que essa criança não estava sozinha nesse momento, hein? Porque eu tenho certeza que esse bicho aí não queria coisa boa. Um fotógrafo estava embaixo de uma ponte gigantesca fazendo algumas imagens, quando se deparou com algo inexplicável. Ele postou o vídeo e chamou a coisa de criatura estranha, porque apesar de andar como ser humano, ela parece ser menor, magrela e mais cabeçuda do que uma pessoa comum. Fora que ninguém, em sã consciência, andaria em um local tão perigoso, né? O ser semi-transparente vai de um lado para o outro tranquilamente e depois fica fora da visão da câmera. Para deixar tudo mais macabro, há uma história de que um jovem acabou falecendo ali nesse local. Será que esse é o espírito dele, que fica ali rondando e espantando quem passa por ela? Dois amigos que estavam fazendo um piquenique no meio do mato se depararam com um animal nada convencional. Os garotos ficam apavorados com essa coisa e pela distância dá para ver que é bem grande,
como se fosse um urso, mas que anda sobre duas pernas. Em determinado momento, a criatura desconhecida se vira e conseguimos ali ter uma ideia da sua feição, mas ainda assim, não parece nada que o homem já catalogou nos livros de biologia. Seria alguma coisa semelhante ao pé grande ou uma criatura que ainda não conhecemos? Um homem estava passando por um beco quando viu algo sem explicação na casa do seu vizinho. Simplesmente um gato bugado segurando uma torneira. Que viagem é essa, velho? Repare que o animal mantém os olhos abertos e nem pisca quando o homem chega perto com a câmera. Um comportamento nada natural para um bicho que costuma ser bastante arisco com desconhecidos. Estranhamente, o felino fica assim por vários segundos antes de voltar ao normal. Que coisa mais sinistra! Como sabemos, os gatos não podem ser adestrados para fazer truques, assim como os cães. Então, como algo assim pode ocorrer na vida real? Falha na Matrix! Enquanto uma babá tomava conta de duas crianças, ela resolveu filmar os pequenos brincando no fundo da casa para mandar para os pais. Só que eles ficaram apavorados por perceber algo que na hora ali a babá não notou. No fundo do vídeo é possível perceber a presença de uma coisa que não parece vir desse mundo. Uma figura com o rosto desfigurado e longos cabelos escuros, observando tudo na espreita. Parece um cão chupando manga. A coisa fica ainda mais apavorante quando vemos o garoto indo até o local onde aquele estranho ser estava e olhando exatamente na mesma direção, como se tivesse realmente observando alguma coisa estranha. Agora me diz o que esse ser queria com esses pequeninos, pelo amor de Deus? Um rapaz estava fazendo aquelas clássicas explorações em locais abandonados e escolheu um prédio que estava fechado há muito tempo, mas em um dos corredores ele se deparou com algo inexplicável. Ué, você tá gelado de tempo! Você tá gelado de tempo! Você tá... Lá no fundo do cômodo, podemos ver uma criatura humanoide que está pregada na parede, parecendo uma espécie de homem-lagartixa. Como explicar uma coisa dessas? Claro que ele não demora muito para meter o pé dali, sem nem se aproximar da coisa. Afinal de contas, é melhor um covarde vivo do que um corajoso morto. Realmente. Será que era um vilão do Homem-Aranha? Uma criatura desconhecida? Com certeza essa cena é totalmente sem explicação. Durante uma apresentação na escola, alguns alunos tocam música para uma pequena plateia enquanto alguém filma, mas posteriormente perceberam que tinha algo a mais assistindo ao show. Que diabo é isso? Atrás da televisão, uma figura estranha aparece do nada. Ela tem um rosto pálido e sem muita expressão, e claramente essa coisa não é humana. É o demônio do diabo mesmo. Quem ficou com mais medo deve ter sido o baterista, já que a criatura apareceu bem perto do seu cangote. Pelo menos ele tinha as baquetas para se defender, né? Esse vídeo foi compartilhado por todos os estudantes e ninguém soube dizer quem era aquela pessoa, ou melhor dizendo, aquela assombração, né? Muitos acreditam ser o espírito de uma garota que faleceu nas dependências da escola há muito tempo atrás. Bom, seja lá o que era isso, não queria coisa boa. Imagine dormir em um quarto de hotel e perceber alguém te observando pela brecha do guarda-roupa. Mom. Tá repreendido em nome de Jesus. Essa cena, que parece coisa de filme de terror, ocorreu na vida real, com um rapaz que se hospedava junto com a sua mãe em um quarto em Las Vegas.
Primeiro, o coitado achava que estava ficando louco. Foi quando pegou o celular e começou a filmar. Porém, quando viu que as lentes captavam o mesmo que a sua retina, resolveu ir ver o que era, ao mesmo tempo em que chamava pela sua mãe. Porém, adivinha, ao chegar lá, não tinha ninguém, mano. Meu Deus, se fosse comigo, pedia meu dinheiro da diária de volta e ia atrás de outro hotel que não tivesse um ser macabro lá dentro. Muito bizarro. Um vídeo postado no TikTok está dando no que falar, pois segundo a conta que postou, ele conseguiu captar o momento em que uma estátua pisca do nada. Ya, silencio, guarda respeto. Juro que yo ahorita lo vi. Ahorita me dicen, ya, silencio. Ahorita de todas maneiras. Mano, e não é que realmente por um milésimo de segundo essa santa parece fechar os olhos e abrir logo em seguida? O cara até se assusta. Ya, O homem afirmou que não foi a primeira vez que ele viu essa santa se manifestando dessa maneira. Porém, a sua esposa não acreditava nas suas palavras e dizia que era coisa da sua cabeça. Foi aí que veio a ideia de gravar, para provar que não era um Pinóquio. Mas me diz aí, você acredita em milagres? Ao receber o chamado de um hospital, 2 socorristas pegaram a ambulância e partiram na direção do acidente. Mais um dia normal para quem trabalha na área. Porém, no meio do caminho, um deles decidiu olhar para trás e se deparou com isso. Mesmo sem ter ninguém na maca, o lençol se movimenta de maneira estranha, como se alguém tivesse coberto. Ao não ter explicações para isso, eles ficaram com muito medo e resolveram parar o veículo, mesmo com o chamado de socorro. Parate. Já que é comum muitos partirem dessa para melhor durante o percurso, as ambulâncias podem ser lugares onde os espíritos ficam presos. Será que era um fantasma vindo direto do mundo dos mortos? Imagina só estar fazendo uma aventura e se deparar com uma água-viva voadora. Como foi a história, homem? Durante um passeio de balão, um casal acabou flagrando um objeto voador que não se parece com nada que eu vi até hoje. Esse ser em formato de água-viva flutua sem nenhum tipo de mecanismo visível e vai se afastando cada vez mais. Eles filmam e tiram fotos para tentar entender do que se trata, mas sem sucesso. O que diacho era isso? O mais louco é pensar, se não tivesse ocorrido esse passeio, ninguém nunca teria visto esse tal objeto. E assim, mano, quanta coisa deve aparecer por aí e nem ficamos sabendo. Segundo o dono desse vídeo, ele presenciou uma verdadeira falha na Matrix dentro do seu apartamento. Segundo o mesmo, o cara derrubou seu anel e não estava encontrando em lugar nenhum ali pelo chão, até que viu o objeto parado no ar inexplicavelmente. Nem colocando a mão e empurrando para baixo, o diacho do anel cai. Parece que foi programado para ficar exatamente no local que estava, mesmo que para isso algumas leis da física fossem quebradas. Uma coisa dessas é tão louca, mano, que parece fantasia. Será que esse era o anel mágico do Sméagol? Esse vídeo é um dos mais estranhos que já vi e acho que você vai concordar comigo. O motorista está numa estrada deserta com o farol aceso, até que alguma coisa sobrenatural aparece do nada.
Simplesmente o corpo de uma pessoa pode ser visto na mata como se quisesse atravessar a rua, mas ao ligar a luz, ela recua e desaparece diante dos nossos olhos. Ixi, Maria. Vixe, nossa. O céu é translúcido e bastante alto e parece estar escondido ali na escuridão, até ser revelado pelos faróis do carro. Há quem diga que esse é o local exato de algum acidente que teve vítimas fatais e por isso atividades paranormais passaram a ocorrer por ali. Porém, essa foi a primeira vez que registraram em vídeo. Depois dessa, tenho certeza que esse motora vai pegar uma rota alternativa. Em uma academia, enquanto o personal filmava sua aluna fazendo um treino, ele acabou percebendo que mais alguém estava presente. 4. Jay, get down. Just get down, get down, get down. Repare que bem do lado da mulher, outro equipamento começou a se mover sozinho, flutuando inexplicavelmente. Mas o que diacho esse fantasma maromba queria com a mulher, mano? E outra, o que poderia ter acontecido caso ela tivesse sozinha? Melhor nem imaginar. Eu nunca gostei de ir para a academia, e se for assombrado então, eu não passaria nem perto. Eu acho que isso é desculpa pra, sei lá, pra ser preguiçoso. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima.